Olá, boa noite. Tudo bom, gente? Eu sou o professor Alexandre Ferreira de matemática. Há quanto tempo, na verdade? Hoje nós vamos falar sobre perímetro de figuras planas, tá certo? Da nova apostila que eu mandei para vocês, que ainda vai ser impressa, mas que eu vou deixar disponível hoje em PDF aqui na plataforma, tá certo? Olha só, o perímetro e a área de figuras planas são cálculos que são necessários para várias coisas, seja para a compra de um móvel, para saber as dimensões ou a medida da superfície de um determinado cômodo, para saber quanto de papel é necessário para encapar um livro, um bocado de coisa, tá certo? Então a gente realmente usa para muitas coisas, é muito prático esse conhecimento. Para quem vai fazer a prova do Enem, com certeza vai encontrar várias questões sobre isso. Portanto, o perímetro de um polígono é a soma das medidas dos lados desse polígono. Tá? Lembrando do material passado, polígono é aquilo que tem vários lados, aquelas figuras que têm vários lados, certo? Então, o perímetro é a soma de todos os lados. Vamos ver aqui exemplos, mas antes, para calcular o perímetro de um polígono, devemos usar a mesma unidade de medida para todos os seus lados. Ou seja, eu não posso somar quilômetro com metro e nem centímetro com decímetro. Sempre é a mesma unidade, centímetro com centímetro, metro com metro, quilômetro com quilômetro e assim por diante, tá certo? Então, vamos ver esse exemplo. Determine o perímetro da figura abaixo, tá? Então, a gente vai ter que somar todos os lados dessa figura que está aí. Então, tem aqui nosso quadro. Vamos primeiro selecionar. Vamos começar por esse 10 aí que apareceu, tá certo? Então, tá aqui 10 centímetros mais 3, que vai dar 13. Com mais 2, vai ficar 15. Com mais 7, que vai ficar 22, com mais 2, 24, com mais 1, 25, com mais 3, 28, com mais 8, 36. Não é isso? Então, aqui o perímetro é 36 centímetros. Observem que todos eles estão em centímetros, tá certo? Muito bem. Vamos para a próxima, então. Exemplo 2. Quanto mede o lado de um octógono equilátero cujo perímetro é igual a 120 centímetros? Bem, a gente viu na aula passada também que um octógono é aquela figura que tem 8 lados, perfeito? Tem até, lá no UFC, eles lutam em um octógono, na verdade, ele tem 8 lados. E equilátero significa que todos esses lados são iguais. Então, octógono equilátero é uma figura geométrica que possui 8 lados iguais. Como não sabemos a medida de cada lado, podemos chamá-la de x. Professor, sou obrigado a chamar de x? Posso chamar de qualquer outra letra? Sim, pode ser de A, de B, de C, de D e assim por diante. No entanto, geralmente a gente usa x quando a gente não sabe um determinado valor, tá certo? Então aqui a gente soma x mais 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 x, ou seja, o x aparece 8 vezes e tudo isso é igual a 120. Somando tudo isso daí vai ficar 8x igual a 120. Esse 8 ele está multiplicando o x, então ele passa lá para o outro lado dividindo, né? Então, x vai ser igual a 120 dividido por 8. E isso vai ser igual a 15 centímetros. Ou seja, um octógono cujo perímetro é igual a 120 centímetros, se ele for equilátero, significa que todos os seus lados têm 15 centímetros. Então, observa que é muito fácil o perímetro, na verdade. Nas próximas aulas, quando a gente for ver as áreas, aí você vai ver que é um pouquinho mais complicado. Mas o perímetro não, é bem simples, tá certo? E antes da gente acabar a aula de hoje, a gente precisa saber o seguinte: quando precisamos medir uma superfície menor que o metro quadrado,
podemos utilizar seus submúltiplos, ou seja, o decímetro quadrado, o centímetro quadrado ou o milímetro quadrado. E quando precisamos medir uma superfície maior que o metro quadrado, podemos utilizar seus múltiplos, que são o quilômetro quadrado, hectômetro quadrado ou decâmetro quadrado. Eros, professor, está muito complicado, não entendi nada. Para ver aqui esse quadro. Nós temos aqui, olha, observa, aqui no meio metro quadrado. Se eu quero aumentar, eu vou para decâmetro quadrado. Ah, não, desculpa. Aqui é diminuir, vamos para o outro lado. Se eu quero aumentar, eu vou aqui para o decâmetro quadrado, hectômetro quadrado, quilômetro quadrado. Se eu quiser diminuir, eu vou para decímetro quadrado, centímetro quadrado e milímetro quadrado. Então, observa que para eu ir de um para o outro, olha, se eu quero diminuir, eu multiplico por 100. Ou seja, 1 metro quadrado equivale a 100 decímetros quadrados. 100 vezes 100 vai dar 10.000 centímetros quadrados. E 10.000 vezes 100, 1 milhão de milímetros quadrados. Agora, se eu quero diminuir, eu tenho aqui 10.000 metros quadrados. Eu quero passar para decâmetro. 10.000 dividido para 100 vai dar 100 decâmetros quadrados. 100 decâmetros quadrados dividido para 100 vai dar 1 hectômetro quadrado. E aqui dividido para 100 também vai dar 0,01 quilômetros quadrados. Então, isso daí é só a transformação, tá? Das unidades de medida. Se eu diminuir as unidades, eu multiplico por 100. Se eu aumento as unidades, eu divido por 100. Isso porque está em quadrados, tá? Se não tivesse em quadrados, era por 10. Mas como está por quadrados, é por 100. Perfeito, gente? Então, como a tabela nos mostra, cada unidade é 100 vezes maior que a unidade posicionada à sua direita e 100 vezes menor que a unidade posicionada à sua esquerda. Muito bem, gente. Então, o que eu quero de vocês agora? Eu quero isso daí, ó. Façam os exercícios, tá certo? Eu estou deixando a apostila para vocês disponível e aí eu gostaria que vocês resolvessem essas questões. Perfeito? Então, muito obrigado, boa noite e até a próxima aula. Tchau!